Olá, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá fazer mais uma aulinha de física, né? O professor Eduardo falando aqui com vocês. A gente vai fazer uma aulinha hoje sobre lentes esféricas, né? Tentar resolver alguns exercícios envolvendo lentes convergentes, lentes divergentes, né? Resolver algumas equações matemáticas, alguns exercícios de vestibulares também, tá bom? Então vamos lá, acompanha aí. Vamos lá então começar nossos exercícios. O primeiro exercício da UFS da Bahia: considere uma lente esférica gaussiana que produz uma imagem real do mesmo tamanho de um objeto colocado a 20 centímetros da lente. Com base nessas afirmações, é correto afirmar que: letra A, a imagem real é direita; letra B, a distância focal da lente é igual a 20 centímetros; letra C, a vergência da lente é aproximadamente 7 dioptrias, menos 7 dioptrias; letra D, a lente esférica apresenta suas extremidades mais espessas do que a sua parte central; e letra E, a razão entre as alturas de um objeto colocado a 15 centímetros da lente e da imagem conjugada ao objeto, medidas perpendicularmente ao eixo óptico, é igual a meio. Bom, qual dessas opções seria a correta aí, né? Então repare que ele fala o seguinte, que essa lente produz uma imagem real do mesmo tamanho de um objeto colocado a 20 centímetros da lente, tá certo? Aí ele pergunta, a imagem real é direita? Poxa, se a imagem é real, ela não é direita, né? Toda imagem real é invertida e toda imagem virtual é direita. Então a gente nem precisa analisar muito para saber que o item A está falso, está errado, tá certo? A segunda coisa, a distância focal da lente é igual a 20 centímetros, né? Como é que a gente faz isso? Repara que ele falou que a imagem real do mesmo tamanho. Então, se a imagem real e do mesmo tamanho, tá certo? O objeto tem que estar em cima do centro de curvatura da sua lente, tá certo? Para ela ser real do mesmo tamanho, tem que estar exatamente no centro de curvatura da lente. E se ele está no centro de curvatura da lente, né? E ele diz que o objeto está a 20 centímetros da lente, portanto, a distância focal seria metade disso, 10 centímetros. E ele falou que a distância focal da lente é igual a 20 centímetros. Não, 20 centímetros é a distância do vértice do espelho até o centro de curvatura. Portanto, o item está falso, tá bom? A distância focal é de 10 centímetros, é metade dessa distância, tá bom? Letra C. A vergência da lente, ou seja, os graus da sua lente, né, é de aproximadamente menos 7 dioptrias. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer a conta da vergência da lente. A vergência da lente é o inverso da distância focal, tá certo? Se a distância focal nossa é de 10 centímetros, tá certo? Como é que a gente vai fazer? A gente coloca isso em metros, 1 sobre 0,10 metros, tá certo? E aí a gente tem a distância focal da nossa lente, a vergência da nossa lente é de 10 dioptrias, tá certo? Portanto, não é menos 7 dioptrias, é de mais 10 dioptrias, tudo bem? Item está falso. Letra D. A lente esférica apresenta suas extremidades mais espessas do que a sua parte central. Repara, gente, no seguinte. Primeiro que ele falou lá em cima que a imagem é real do mesmo tamanho, né? Ou seja, para ser uma imagem real, a lente tem que ser convergente. A gente fazendo a continha lá, achou que essa lente também seria positiva de 10 dias, tá bom? E lentes convergentes de vidro no ar, em geral, são lentes das bordas finas, não das bordas mais espessas, né? As lentes grossas são divergentes e as lentes de bordas finas são convergentes. Portanto, esse item aí está falso, tá bom? Letra E. A razão entre as alturas de um objeto colocado a 15 centímetros da lente e a imagem conjugada ao objeto, medidas perpendicularmente ao eixo óptico, é igual a meio. Ou seja, se você medir o tamanho do objeto e medir o tamanho da imagem e dividir o tamanho do objeto pelo tamanho da imagem, quando esse objeto está a 15 centímetros da lente, você acha meio? Bom, vamos fazer essa continha, né? Olha só, como é que a gente pode fazer isso? Ele diz que o objeto está a 15 centímetros da lente, então esse 15 centímetros é o P, é o seu P, tá certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. O foco a gente fez lá atrás, né? 10 centímetros. Então eu vou botar 1 sobre 10 centímetros e 1 sobre P, 15 centímetros, que é a posição que o objeto está. E a gente vai achar com isso a posição da nossa imagem, tá bom? Então 1 sobre P' seria 1 sobre 10 menos 1 sobre 15, passando pelo lado de lá. O mínimo de 10 e 15 é 30. Então 30 por 10, 3. 30 por 15, 2. Então a gente teria que 1 sobre P' é 1 sobre 30, ou seja, que o pelinho é 30 centímetros. Achei o pelinho, o que eu faço com isso aí agora? Minha ideia é tentar achar o tamanho da imagem, então a gente vai para o aumento linear. Aumento linear é I sobre O, tá certo? Que é igual também, pode ser calculado como menos pelinha sobre P. Como eu tenho pelinha e tenho P, eu posso achar o aumento,
tá certo? Ou eu posso achar a relação entre a imagem e o objeto. Nesse caso, ele quer exatamente essa divisão, mas não esta exata, né? I sobre O, ele quer o O sobre I. Repara lá no exercício, ó, que ele pede a razão entre as alturas de um objeto e da imagem. Então, o primeiro que ele cita é o objeto, então ele quer o O sobre I. Quanto que dá O sobre I? Então, a gente inverte, né? Se o I sobre O está dando menos 30 sobre 15, por que menos 30 sobre 15, né? Porque o P' é 30 e o P é 15, e o sinalzinho já está na fórmula lá. Invertendo isso, deixando o O em cima, fica O sobre I e 15 sobre 30, né? Negativo no caso. Então, o O sobre o I está dando menos meio, né? Repare que ele falou em distância, então ele vai medir isso aí. O negativo quer dizer apenas que a nossa imagem é invertida, tá? Em relação aos tamanhos, se você pegar o tamanho do objeto e dividir pelo tamanho da imagem, você vai obter essa relação de meio aí. Portanto, isso está correto, né? O item está correto. E a resposta do nosso exercício, então, seria a letra E. Ok? Vamos para o próximo. Item 2, né? Ou questão 2, da Unicisal, um pouco adaptada aí. Resumir um pouco o enunciado. Diz o seguinte: um dos maiores sucessos do humorista Chico Anísio foi o personagem Silva, representado na figura. Os óculos utilizados por Silva produzem uma imagem de seus olhos bem maior do que o tamanho real deles, né? Quem está vendo ali de frente naquela imagem. Para obter esse efeito de máxima ampliação da imagem dos olhos, tão marcante no figurino desse personagem, as lentes utilizadas devem ser convergentes ou divergentes, ou planas, né? E com comprimento focal menor que a distância entre a lente dos olhos, ou com comprimento focal ligeiramente maior que a distância entre a lente dos olhos. Então, no fundo, ele quer que você diga, para obter aquele efeito visual ali do personagem, né, os olhos bem maiores, para quem está vendo aqui de fora igual nós, né, ver os olhos bem maiores do que realmente são, ele tem que estar usando uma lente convergente ou divergente ou plana, e a distância focal deles tem que ser menor que a distância entre a lente e os olhos ou maior, né? Como é que a gente faz isso? Então vamos tentar entender. Essa imagem que você está vendo dos olhos, ó, ela é maior do que o objeto, né? Maior do que os olhos de verdade. Então, para a imagem ser maior do que o objeto, né, a lente tem que ser convergente, divergente ou plana, né? Então, nesse caso, para a imagem ser maior do que o objeto, a lente só pode ser convergente. Lentes divergentes sempre dão imagens menores, né? Lentes planas não fazem nada, é como se fosse um pedaço de vidro, tá certo? Nem ampliam nem reduzem a sua imagem. Portanto, lente convergente é a nossa resposta. Isso daria ou a letra A ou a letra C como resposta. E aí a gente vai ter que tentar achar a resposta agora que o comprimento focal é menor do que a distância entre a lente e os olhos, né? Ou seja, a distância focal dessa lente é menor do que a distância entre a lente e os olhos, ou é maior do que a distância entre a lente e os olhos. Repare, se você está usando a lente convergente e deseja uma ampliação sem inverter ali, né? A imagem que a gente está observando está atrás da lente, é uma imagem ali virtual, tá certo? Essa imagem virtual, a gente só consegue ela quando você coloca o objeto que você quer entre o foco e o vértice do espelho numa lente convergente, porque aí você consegue a sua imagem virtual, ou seja, uma imagem direta também, né? Então, esse objeto representado aqui no nosso desenho é o olho da pessoa. O olho da pessoa tem que estar ligeiramente à frente da distância focal aí, né, entre o foco e o vértice, para você conseguir uma imagem maior para quem está vendo do outro lado da lente, tá bom? Portanto, a resposta seria a letra C aí, ó, que ele fala o seguinte, que o comprimento focal, ou seja, a distância focal, é ligeiramente maior do que a distância entre a lente e os olhos, né? A distância que o objeto, o olho, está da nossa lente aí. Portanto, a resposta do nosso exercício vai ser a letra C. Ok? Vamos para a próxima questão. Diz o seguinte, da Unesp. Para observar uma pequena folha em detalhes, um estudante utiliza uma lente esférica convergente funcionando como lupa. Mantendo a lente na posição vertical e parada a 3 centímetros da folha, ele vê uma imagem virtual ampliada 2,5 vezes. Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, a distância focal em centímetros da lente utilizada pelo estudante é igual a... Repara, ele olha para a sua folhinha que está colocada ali a 3 centímetros e, na verdade, o que ele observa é aquela folha maior ali da nossa figura, né? Ou seja, uma imagem ampliada e direita, tá certo? Ampliada, nesse caso, 2,5 vezes. Então, repara, o 3 centímetros aí é a posição que a folha de verdade está da lente. Isso é o nosso P, tá certo? E os 2,5 vezes maior aí seria o nosso aumento linear, tá bom? Então, você tem o P e tem o A. E quer saber
o foco, né? A distância focal. A gente já mostrou em vídeos anteriores, em aulas anteriores, como é que você pode fazer isso de uma maneira bem direta, utilizando uma expressão que a gente já demonstrou aqui, né? Que seria o seguinte, que o aumento pode ser dado por f dividido por f menos p, né? Como eu tenho o a, que é mais 2,5, por que mais 2,5 e não menos 2,5? Mais significa que a sua imagem é direita, como a gente está vendo, a imagem, se a folhinha está para cima, a imagem também está para cima, né? É uma imagem virtual, portanto, tem que ser positivo ali, isso faz toda a diferença, tá? F, F menos P. P é a distância da folha de verdade até a lente, né? 3 centímetros. Estão colocados lá. A gente multiplica agora. 2,5 fazendo chuveirinho, né? 2,5 vezes F, 2,5 vezes 3. Fica 2,5 F menos 7,5 igual a F. Passa o F para o lado de cá, para a sua esquerda, e o 7,5 para o lado de lá, da igualdade, tá? Ficaria 1,5 F igual a 7,5. Portanto, o F seria 7,5 por 1,5, que daria 5 centímetros. Portanto, a resposta do nosso exercício aí seria a letra A. 5 centímetros é a distância focal dessa lente. Tudo bem? Próxima questão, muito interessante, bem bacana também, né, da UFTM. Diz o seguinte: um objeto linear, é colocado diante de uma lente esférica delgada convergente. Está usando uma lente convergente, perpendicularmente ao seu eixo principal. À medida que o objeto é movido ao longo desse eixo, a altura da imagem conjugada pela lente varia em função da distância do objeto a ela, né? Então, a altura da imagem, que é o I, varia, o tamanho dela vai variando de acordo com o P, né? A distância que você está botando no objeto da sua lente, conforme o gráfico ao lado. Se o objeto for colocado a 20 centímetros da lente, a altura da imagem conjugada por ela, em centímetros, e o módulo da distância da imagem à lente, também em centímetros, serão respectivamente iguais a 30 e 30, 15 e 25, né? 30 e 60, 20 e 30, 20 e 60. O que ele quer, na verdade, é que você determine a altura da imagem, o seu I, tá bom? E qual é o P', né? A distância que essa imagem vai estar da lente quando você colocar o objeto exatamente sobre 20 centímetros. Então, ele quer isso aqui, ó. Repara basicamente também no seguinte: quando o P ali do nosso gráfico é zero, né? O objeto está colado ali, a imagem vale 10. À medida que você vai afastando o P, essa imagem vai aumentando, né? Olha a parte de cima do seu gráfico ali. E lá no 30, exatamente no 30, não tem posição de imagem, né? Você não tem tamanho de imagem, a imagem é como se fosse infinita. Na verdade, é a tal da imagem imprópria, que é quando você está exatamente sobre o foco. E depois que passa desse foco, né, a imagem passa a ser negativa, ou seja, ela inverte de tamanho, tá certo? Ou seja, ela não é inverte de tamanho, ela inverte de posição. Era uma imagem direita, positiva, para uma imagem invertida, negativa, tá bom? Então aquele 30 ali representa a nossa distância focal, que é de 30 centímetros. Positivo porque a lente é convergente, tá bom? Então você tem um foco e quer colocar o objeto agora a 20 centímetros, naquela posição ali, ó. Se o objeto tem 20 centímetros, qual vai ser o tamanho da imagem observada? É isso que a gente está querendo saber. Uma das coisas que a gente quer saber. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar descobrir isso, né? Você tem o P, que é a posição, tem um F, e vamos tentar descobrir o tamanho dessa imagem aí. A gente pode achar o P', depois fazer pelo aumento, né? Ou fazer diretamente pelo aumento também, como vou fazer aqui agora com vocês. A é igual a F, F menos P, como a gente já usou no exercício passado. A é o aumento, né? É o que a gente vai tentar determinar aí direitinho como é que seria. Sendo o foco 30 centímetros e o P, que é a posição do objeto, 20, coloca lá 30, 30 menos 20. Vai ficar 30 sobre 10, então o nosso aumento é mais 3. Significa que quando o objeto está no 20 centímetros certinho ali, a imagem é 3 vezes maior do que o objeto, tá bom? Aí, olha só, como ele não falou o tamanho do objeto, tem como deduzir isso aí só de olhar o gráfico, mas eu vou fazer de um jeito um pouquinho mais demorado, tá? Ou seja, aproveitar um pouco mais o exercício. Repara só, a gente vai agora tentar achar isso. Se o A também pode ser escrito como menos P' sobre P, o A foi 3, né? O P é 20, é porque o P', a posição da imagem nesse momento era de menos 60 centímetros, tá certo? Então, a posição da imagem, menos 60 centímetros, que era uma das coisas que foi perguntada para a gente. Então, a gente poderia ter como resposta a letra C ou a letra E, né? 60 centímetros ali seria a distância da imagem até a lente. Tudo bem? Chegamos no nosso pelinho. Agora, qual seria a resposta, né? A imagem é 30 ou é 20? Se a gente soubesse de cara o tamanho do objeto, a gente poderia achar essa resposta. Mas a gente pode tentar achar o tamanho do objeto da seguinte maneira. Olha só.
Observe onde está aquela seta ali, ó, naquele ponto. Naquele ponto você conhece o P e o I, tá certo? Então eu posso fazer o seguinte, utilizar ali, ó, a nossa formulazinha do aumento de novo, né? Aumento é igual a 30 F menos P. Só que o P agora eu vou colocar o 60, né? Isso daria 30 sobre menos 30, ou que o A é menos 1. É um A invertido, ou seja, a imagem seria do tamanho do objeto aí, ó, tá certo? Nessa posição. Nessa posição, o tamanho da imagem era 10 centímetros, portanto, o objeto também tem 10 centímetros. E como um objeto, não interessa se você está perto ou está distante do espelho, ele nunca vai mudar de tamanho, né? O objeto é 10 centímetros. E a gente descobriu logo no início do exercício, né? Quando a gente queria para a posição do 20 lá, que o aumento era mais 3. Nesse caso, se o aumento é mais 3, significa que a imagem é 3 vezes maior do que o objeto. Portanto, a imagem vale 30 centímetros. E, portanto, né, a resposta do nosso exercício seria a letra C ali, ó. Só uma ressalva aqui antes da gente passar para o próximo exercício. Teria como a gente fazer isso de uma maneira bem direta, tá? Já sabendo de antemão qual era o tamanho do objeto. Como é que a gente poderia fazer isso? Basta você olhar no gráfico. Quando o P em centímetros ali for 0, significa que você está com o objeto coladinho no espelho. E aí, nessa situação, é como se o espelho esférico fosse praticamente plano. A imagem fica exatamente do tamanho do objeto. Então, como ela parte do 10, a gente já saberia que o tamanho do objeto ali era 10 centímetros e poderia fazer o exercício de uma maneira mais direta e mais rápida, tá bom? Mas eu preferi fazer a continha ali para a gente entendendo também como se faz a matemática disso tudo, tá bom? Vamos lá para o exercício 5. Diz o seguinte, é da ESCS aqui de Brasília. Um médico analisa uma pequena pinta na mão de uma paciente e para isso utiliza uma lupa, que é essencialmente uma lente degradada simples. Para que o médico possa realizar o seu exame com precisão, é necessário que a imagem seja 3 vezes maior do que o tamanho da pinta. Considerando que a pinta está em um plano paralelo ao plano da lupa e em seu eixo principal, e que a lupa está a uma distância de 2 centímetros da pinta, para que ele obtenha a magnificação necessária, a distância focal da lupa deve ser em centímetros igual a... Então ele quer a distância focal da lupa para que você consiga uma imagem 3 vezes maior, né? Colocando o objeto ali a 2 centímetros da sua lente. Então você tem o 3 e o 2 centímetros. O 3 é o quê? Né? É o tamanho do seu aumento, né? É uma imagem 3 vezes maior. Seria o A igual a 3, tá certo? Mais 3 nesse caso, porque você não quer que a imagem fique invertida, tá bom? Então a imagem direta mais 3. E esse 2 centímetros seria a distância da lupa até a pinta, ou seja, a distância do objeto à lente. Esse é o nosso P, tá bom? Então, se a gente colocar ali A igual a F, F menos P, o A vale 3 e o P vale 2. Com isso, você vai achar que 3F menos 6 igual a F, 2F igual a 6, que o F é 3 centímetros. Essa é a distância focal da lupa em centímetros. Tá vendo? Fica fácil quando você já coloca diretamente essa fórmula. Do contrário, você teria que colocar a equação de Gauss e depois a equação do aumento para chegar nessa resposta. Tá bom? Então, letra C seria a nossa resposta. Exercício 6 da UNB diz o seguinte: um dos instrumentos mais importantes da ciência, tanto na pesquisa quanto no ensino, é o microscópio. Dotados de apenas uma lente de vidro, os primeiros microscópios permitiam aumento de até 300 vezes, ó, com razoável nitidez. É como se você pegasse uma lupa hoje, né? A lupa é um pequeno microscópio, a gente chama inclusive de microscópio simples, tá? É uma única lente, ela aumenta aí 200, 300 vezes um objeto, o que é muita coisa, certo? Aí vem, os microscópios de luz óptico modernos são dotados de 2 sistemas de lentes, cristal oculares e objetivas. Oculares são as lentes que ficam próximas ao seu olho, tá? E as objetivas são aquelas que ficam próximas ao objeto. E elas ampliam as imagens em até 1.500 vezes, né? Tem alguns de 2.000 vezes nos microscópios ópticos, tá? Na segunda metade do século XX surgiram o microscópio eletrônico, de varredura e o de força atômica. Alguns desses aí, só aproveitando, conseguem aumentos de quase 1 milhão de vezes, tá bom? Hoje os microscópios eletrônicos produzem um feixe, tá? Aí tá um feito, mas é um feixe de elétrons capaz de melhorar a nitidez da imagem formada, chegando a dimensões da ordem de nanômetros. Esse avanço tecnológico permite visualizar estruturas eletrônicas tão minúsculas quanto os chips de computadores. Com relação ao tema tratado no texto, julgue os itens a seguir. Então vamos falar um pouquinho sobre as imagens, né, e os microscópios aí. Então, o primeiro item diz o seguinte: o microscópio eletrônico, por utilizar feixes de elétrons e não luz, tem resolução muito maior do que o microscópio óptico e permite a observação de organelas no interior de tecidos intactos.
o microscópio óptico, gente, realmente ele utiliza um feixe de elétrons, né? E tem uma resolução realmente muito maior do que o microscópio óptico. Porém, ele está dizendo aqui, ó, que as organelas no interior dos tecidos estão intactas, né? Organismos vivos e tal. O microscópio eletrônico não permite isso, tá? Não dá para você ver nada vivo usando um microscópio eletrônico, porque o feixe elétrico, inclusive, ele precisa que você prepare a sua coisa a ser observada com algo que reflita melhor esse feixe de elétron. No caso, a gente tem que banhar essas coisas em ouro, tá certo? Então, só podem ser em tecidos já mortos, no caso, não pode ser tecidos intactos, tá bom? Tem que ter uma preparação para eles. Então, esse item está errado. 2. As lentes oculares e objetivas utilizadas em microscópios ópticos, esses comuns que a gente tem, né, devem ser divergentes para que a imagem obtida seja maior do que o objeto real. E aí, tá certo isso? As lentes têm que ser divergentes? Repara que ele falou o seguinte, perguntou se é divergente, mas diz que a imagem é maior do que o objeto real. Lentes divergentes sempre dão imagens menores do que o objeto real. Portanto, esse item está errado, tá bom? Item 3. A imagem formada pelas lentes associadas são direitas em relação ao objeto, né? A gente vai ver isso no finalzinho desse exercício, eu vou mostrar para vocês. Na verdade, isso está errado. Quando você pega um microscópio óptico, a imagem formada pelas lentes associadas, elas são invertidas em relação ao objeto, e não direitas em relação ao objeto, tá bom? Item errado. Item 4. Um empecilho para o uso do microscópio eletrônico é o fato dele não poder ser usado para observar estruturas celulares vivas, uma vez que o feixe de elétrons é acelerado em uma região de vácuo, né? Então, mais um motivo da gente não ter como observar coisas vivas utilizando microscópios eletrônicos, tá certo? Então, isso aí está correto, como a gente comentou anteriormente. E o item 5 diz o seguinte: o aumento total do microscópio composto pela associação de lentes é dado pelo produto entre o aumento linear da lente objetiva e o aumento linear da lente ocular. Isso é verdadeiro, tá, gente? Isso está correto. Por quê? Porque quando você tem duas lentes, o aumento da primeira lente, que seria a que está próximo ao objeto, que é chamada objetiva, né? Ele te dá uma imagem. E essa imagem vira objeto para a segunda lente. E ela virando objeto para a segunda lente, o aumento dessa segunda aí seria exatamente o produto dos dois aumentos, tá bom? Então, se você tem duas lentes, uma aumenta 10 vezes, a outra também aumenta 10 vezes, o produto das duas, 10 vezes 10, daria 100. Então, esse microscópio aumentaria 100 vezes, tá bom? Então, basta multiplicar o aumento individual de cada uma das lentes. E a gente vai mostrar aqui rapidinho, antes de finalizar. Repara o seguinte, um microscópio, né, óptico composto, como a gente tem aqui, ele é basicamente isso aqui, ó. Você tem um objeto ali, que eu chamei de O, tá certo? E duas lentes. O OB que está escrito aí é a lente objetiva, porque ela fica perto do objeto. E o OC é a lente ocular, porque fica perto do olho de quem está vendo. Então, a ideia é que a pessoa observe aquele objeto através dessas duas lentes, né? E como funciona isso? A lente objetiva, perto do objeto, ela tem uma distância focal da ordem de milímetros em geral, né? Então, a distância focal dela é pequenininha, perto da outra, que é da ordem de centímetros. Então, como é que funciona essa conjugação de imagens? Olha só, vou pegar aqui dois raios, né? O primeiro, saindo paralelo do objeto, atinge a sua lente convergente, que é objetiva. Todo raio que chega paralelo atravessa a lente passando pelo foco imagem dela e segue seu destino. Eu vou pegar um outro raio, por exemplo, aquele que atinge diretamente o centro óptico da lente. Ele passa sem sofrer desvio, né? Aonde os raios se cruzarem lá atrás da lente, ali é a formação da sua imagem, né? Então ali, ó, a gente teria a imagem que eu vou chamar de I1. É a imagem produzida pela objetiva. Repara que ela é bem maior já que o tamanho do objeto, né? Só que ela seria uma imagem, se a gente tirasse essa lente ocular aí, uma imagem real para quem está vendo. Então a gente teria que projetá-la para poder ver, tá bom? Mas essa imagem se torna objeto para uma pessoa que está olhando através da ocular, tá certo? Então agora é como se esse I1 fosse o objeto que a gente está estudando, né? Já aumentou o objeto original e agora vamos lá, ó. Todo raio que chega paralelo à lente atravessa a lente passando pelo foco imagem. Todo raio que chegar diretamente no centro óptico da lente atravessa sem sofrer desvio. Aonde os raios se cruzarem, ali é a sua imagem. Repara que do lado do olho da pessoa lá, os raios estão mais abertos, eles não se cruzam ali. Mas você pode esticar esses raios, né? Esticar, prolongar esses dois raios, você vai ver que ali atrás eles vão acabar se cruzando, né? O ponto onde eles se cruzam, ali é a sua imagem, ó. Então a pessoa vai olhar essa imagem I2.
ela olha através da ocular ali e vai observar a imagem daquele objetozinho preto que está lá na frente, desse tamanhozão aí do I2, tá bom? E esse aumento total, o I2, na verdade, no fundo, ele é o produto dos aumentos das duas lentes, tá certo? Então, olha, é uma imagem bem maior do que a imagem do objeto. Repare também que ela é de cabeça para baixo em relação ao objeto, ou seja, quando a gente olha num microscópio óptico, o que você observa é uma imagem invertida em relação ao objeto, tá bom? Então é isso. Ficamos por aqui hoje. Um abraço. Então foi isso. Espero que tenham gostado da nossa revisãozinha aí sobre lentes, tá bom? Deixe suas dúvidas lá no fórum que a gente vai tentar responder o mais rápido possível, tá bom? Fique com Deus, continue estudando. Um grande abraço para vocês.